e a gente volta a falar da proposta do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que hoje falou em acabar com o crédito rotativo do cartão de crédito. Para repercutirmos essa declaração, a gente conversa agora com Paulo Solmucci, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Paulo, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Prazer enorme falar com vocês. Qual a avaliação do setor, Paulo, sobre essa proposta? Bom, Vitor, primeiramente eu queria dizer que eu tenho muita admiração pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E essa admiração vem não só pelo excepcional técnico que ele e seu time, e também pela serenidade que ele tem enfrentado as pressões sobre ele. O Campos Neto conseguiu antecipar os nossos juros para conter a inflação, foi massacrado por muito tempo, com muitas críticas, e segurou até a hora certa, que foi agora agosto, para começar a cair os juros. Só que agora parece que ele ficou cansado, a pressão do Congresso, a pressão da população com relação aos juros do rotativo, que são extorsivos, indecentes, mais de 400% ao ano, está levando a uma precipitação, ao meu ver, no remédio. O diagnóstico está correto, nós precisamos acabar com esses absurdos e extorsivos juros do rotativo. O fim do rotativo é positivo, acho que não tem como a gente falar em 400 e tantos por cento de juros, mas o problema é que quando ele sugere limitar o parcelado sem juros, reduzir as parcelas ou penalizar quem usa mais parcelas, ele comete, ao meu ver, um erro muito grande que pode prejudicar sobremaneira o comércio, especialmente o pequeno comerciante. Pois é, haveria alguma alternativa, Paulo, um meio de caminho, talvez entre a extinção e o cenário atual, que é de, usando o termo que você colocou agora, juros extorsivos, teria como haver alguma negociação para uma proposta intermediária? Vamos entender primeiro o que foi proposto, né? O que é o juros do rotativo? É quando o cidadão não consegue pagar suas contas em dia e aí ele caía num extorsivo juros de 400 e tantos por cento cobrado pelos bancos, pelos grandes bancos, etc. O que o Campos Neto está propondo agora é, olha, acaba com esse rotativo e quando a pessoa ficar atrasada, ofereça rapidamente para ele, imediatamente, um parcelamento, que os juros do outro era 15% ao mês e agora ele propõe trazer a 9% ao mês. Maravilhoso, uma queda muito importante e expressiva. Agora, o que não ficou claro para a sociedade, e especialmente para o pequeno lojista, é como que ele imagina que os bancos seriam compensados. É importante dizer que não está claro para a sociedade se os bancos perdem dinheiro mesmo com essa proposta nova dele. 9% de juros ao mês é absolutamente estrondoso, é muito juro ainda que seja uma grande melhora. Será que os bancos perdem dinheiro? Será que eles precisam de uma compensação? Será que nós precisamos alejar o principal produto de crédito que o brasileiro usa, que é o parcelamento com o seu cartão de crédito? Isso não pode ser assim. Então, acho que a gente fez bater palmas para o parcelamento direto, bater palmas para a queda dos juros, mas não aceitar de forma alguma que crie-se a tarifa para desincentivar o uso do cartão, porque essa tarifa, na verdade, vai para o bolso dos bancos. E aí, eles falam que perdem dinheiro, mas eles precisam demonstrar. O próprio Campos Neto hoje, ao debater no Senado, ele disse que quando foi limitado os juros do cartão de crédito, cheque especial, que era 200% e 300%, 230%, quando caiu para metade disso, 130%, não aconteceu o que todo mundo falava. Os bancos continuam lucrando, continuam tendo importância lá, e eu acho que nós não precisamos compensar bancos com tarifas. Nós não podemos alejar isso. Então, manter o plano dele, realmente parcelamento direto, acabar com o rotativo, baixar os juros, mas não, compensar os bancos não, porque eles ganham demais e não há como comprovar, pelo menos não foi apresentado nem pelos bancos, nem pelo presidente do Banco Central, uma tese, um número, mas olha, vamos perder dinheiro. Eu não acredito nisso. E outra coisa, ele fala que o problema surge porque o Brasil, com os novos bancos, emitiu muitos cartões de crédito, muito crédito na mão do brasileiro. Ele cita que em pouco mais de 2 anos saímos de
cento e poucos milhões de cartão de crédito para 215 milhões de cartão de crédito. Pode ser um exagero, mas como que esses exageros têm que ser corrigidos? Com o mercado, com o tempo. Sim. Como quando a inflação saiu de controle, ele esperou, subiu os juros, esperou ela acomodar. Está na hora de ter paciência para que o número de cartão também se acomode. Paulo, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para que você traça para a gente um panorama de qual é a situação momentânea, a situação atual do setor de bares e restaurantes, porque foi um dos setores mais castigados pela pandemia, né? Assim que houve as primeiras medidas de fechamento, os bares e restaurantes foram afetados e vários deles, inclusive, não conseguiram sobreviver a esse período, né? É muito comum aquele comentário, né? Quando a gente circula pelas ruas e lembra, puxa, aqui tinha um restaurante, aqui tinha um bar que acabou fechando, ou você se lembra de um lugar, fala, gostaria de ir lá, mas acabou fechando na pandemia. Qual é a situação atual do setor? Já há uma recuperação? Houve uma recuperação depois desse período tão difícil da pandemia? Pois é, Vitor. A gente fatura muito bem hoje. Ano passado nós fechamos um crescimento real acima de 8% sobre 2019. Vamos fechar esse ano com 3%, 4% de crescimento real. Está muito bom o faturamento. O que está difícil é deixar um resultado positivo. Nós estamos hoje com mais da metade das empresas operando sem lucro, 20% delas com prejuízo e, pior ainda, 45% estão com dívidas em atraso. Destes 45%, 80% estão atrasando impostos federais, 60% atrasando impostos estaduais e tem perigosíssimos 30% que não estão conseguindo pagar encargos trabalhistas. Ou seja, o setor ainda vive um problema de solvência muito grave, pois gasta em média 10% do faturamento só para pagar a dívida da pandemia. E o que a gente está propondo para o governo é, vamos fazer um grande plano de recuperação para esse setor. Se não dermos as mãos todos, grandes empresas, o governo nos seus 3 níveis e toda a sociedade, nós vamos acabar tendo mais um conjunto enorme de empresas aí se juntando aquelas 300 e poucas mil que perdemos na pandemia. Muito bem, ouvimos aqui Paulo Somuti, que é o presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, falando para a gente sobre essa proposta levantada hoje pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do fim do rotativo do cartão de crédito. Obrigado, viu, Paulo, pela presença, pelos esclarecimentos. Boa noite. Boa noite, obrigado.